Recording is on. Ok, então já começou a gravar aqui. Depois eu vou fazer o upload dessa gravação no grupo ali do YouTube, tá bom? Uhum. Então, Reginaldo, coloque no modo apresentação. Pronto. Ô, Pinheiro? Está congelada a tua tela, ainda está na telinha do PowerPoint. Aí eu já fiz a abertura. Não estendeu? Não. Ué, então eu vou compartilhar novamente. Porque para mim... Eu vou compartilhar novamente aqui. Tava meio borrado ali, sabe? É estranho. Vou compartilhar. Tua tela agora, já está vou aumentar. compartilhada. Pronto, vou expandir. Expandiu agora? Vamos ver aqui. Ainda não. É estranho. Não, agora sim, agora você está aí. Agora, coloque no modo apresentação. Coloquei. Se não der certo, Pinheiro, ao invés de compartilhar o PowerPoint, eu vou tentar compartilhar a área de trabalho, que aí eu acho que pode... Não estão vendo em tela cheia ainda, não? Mas aparece não entra em tela cheia. É que o problema está que eu trabalhando com duas telas, Reginaldo? Não, uma só. Uma só. Deixa eu... eu estava com o monitor. Deixa eu colocar aqui, então, tela do computador somente. Deixa eu só tentar uma última coisa aqui, professor, que é compartilhar a área de trabalho ao invés da... Isso. Vamos ver se vai agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael. E a todos. Boa tarde. Tudo bom? Foi agora, Pinheiro? Tudo bem. Agora tá perfeito. Okay. Então, deixa eu fazer uma introdução rapidinha aqui, daí você já toca na sequência, tá bom? Tá bem. Então, boa tarde a todos, né? Queria agradecer a presença de todos os interessados aí nos assuntos de pesquisa do nosso grupo de pesquisas, né? A ideia é que a gente tenha uma atividade quinzenal, né, de seminários de pesquisa, em que os alunos, né, vão apresentar alguns resultados dos seus desenvolvimentos de trabalho, tá bom? Nós estamos começando aqui com o Reginaldo, tá? Vai apresentar alguns resultados da pesquisa que ele está desenvolvendo, e em breve eu vou liberar para vocês uma programação dos próximos seminários, tá? Nós vamos ter um próximo encontro no dia 24 de março, depois dia 7 de abril. Então, como eu falei para vocês, nós vamos procurar manter esses seminários aí de forma quinzenal. Nós já fizemos uma lista, né, de convites para os alunos, alguns já estão sendo convidados, né, principalmente quando você está perto de uma qualificação, ou já tem algum resultado interessante da tese para mostrar. Então, eu, o Gouveia e o Fernando, nós montamos aí uma lista de alunos e vamos estar convidando vocês aí a participar. Nós estamos gravando esses seminários e vamos fazer o upload das apresentações no YouTube, tá bom? Então, eu vou deixar no mute a minha minha participação, vou tirar meu vídeo, 30 minutos de apresentação e depois 30 minutos aberto para perguntas, tá bom? Vamos começar daí com o Gouveia e o Fernando fazendo alguns comentários sobre o trabalho do Reginaldo e depois fica aberto para a plateia, tá bom? Então, Reginaldo, pode começar. Tá legal. Bom, primeiramente, boa tarde, gente. Boa tarde, professor Fernando, professor Gouveia também, não tinha falado ainda.
e aos outros colegas aí. Acabou que eu estou agora com o PowerPoint aberto, não estou conseguindo ver quem está presente, mas boa tarde a todos. Bom, o tema que eu estou trabalhando é a seleção de tecnologias de manufatura, né? Então, ela nasceu de um trabalho de campo, né? De um trabalho numa empresa, e a partir desse trabalho a gente configurou o que a gente chama aí de uma Design Science Research, né? Que seria uma pesquisa voltada para a construção de soluções para problemas reais, né? Para problemas de fato, né? De engenharia. E aí dela surgiu a necessidade, né, de elaborar essa revisão sistemática, na qual eu vou apresentar aqui a construção dela, né, a metodologia de construção e os resultados da análise de conteúdo. Bom, então só como contextualização aí da agenda, aí, né, eu vou fazer uma contextualização acadêmica e da perspectiva também de negócio, né, fazer a apresentação do approach, né, da abordagem que eu vou usar, na verdade, que eu utilizei, né, para fazer a revisão sistemática, a definição dos problemas, um pouco aí do theoretical background, bem curtinho, para a gente ser mais enfático aí na revisão sistemática em si, né, e depois as etapas da revisão propriamente, né, o scoping study, que seria, né, a revisão de literatura tradicional, né, a estratégia de busca, a composição do portfólio de pesquisa, e, por último, a análise e síntese desse portfólio para propor a agenda de pesquisa. Então, pessoal, vou tentar ser breve, né? Eu fiz a apresentação... Tá sem câmera, né? Tá sem câmera, né? Eu não estou vendo a sua tela também. Então, estranho. Eu tô com a câmera ligada. Eu me vejo aqui e eu habilitei ela. Vocês querem que eu interrompa aqui para ligar a câmera? Porque eu acho que se você estiver compartilhando a tela, ele desliga automaticamente a câmera, tá? Ah, entendi. Então, eu acho que quando você ligou a câmera, ele parou o compartilhamento. Ah, então é isso. Eu vou interromper, então, para ligar a câmera novamente, para fazer o compartilhamento do PowerPoint. Só um minutinho. Bom, agora aqui para parar esse compartilhamento. Eu vou compartilhar só o PowerPoint, então. Foi compartilhado o PowerPoint? Foi, agora eu estou vendo. Foi, né? Sim. Eu vou maximizar aqui. Ficou tela cheia? Ainda não. Reginaldo, você vai ter que fazer do jeito que estava antes, de compartilhar a tela. Eu não sei o que deixar a câmera aconteceu. ligada, né? Tá bom. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô vendo agora. Eu estava vendo. Não, mas ele não conseguiu deixar no modo apresentação. Ele não consegue deixar, entendeu? Tá estranho. Bom, eu vou fazer isso então pra gente... Eu sei, Fernando, você estava vendo no modo apresentação? Não estava vendo, não. Não. Tá bom. Bom, então eu vou voltar pro modo desktop, então. Pronto, maximizou? Perfeito. Ok. Então, pessoal, vou tentar ser breve aqui, que eu fiz uma apresentação um pouco longa, então vou tentar ser bem objetivo. Então, só contextualizando o meu trabalho numa perspectiva acadêmica, né? Então, todo projeto, né, toda atividade industrial, né, principalmente na área de manufatura, ela começa, né, a ser desenvolvida a partir de uma percepção, né, uma perspectiva de mercado, né, das necessidades do consumidor. Aí entra para uma camada estratégica na empresa, né, onde a gente tem aí a estratégia corporativa, que se desdobra na estratégia de manufatura, né, de operações, que alimenta... Sumiu a imagem para mim. Não sei se para os demais. Sim, sumiu. Para mim também. Gente, que Para estranho. mim também. Para mim tá aparecendo. Para mim está um RC só. Para mim também tá um RC. Também, só RC. O RC vibrante. Para mim também. RC. Piscante. Gente, que estranho. É que Normal. Esse sistema, ele Primeira vez deteta acontece. automaticamente esses mineiros que falam demais, né? E já corta. É isso aí. É uma proteção do sistema. É inteligente, por isso ele colocou a câmera, ele já reconheceu. E engraçado, eu não estou achando um botão aqui de parar o compartilhamento. Não, clica em cima dele de novo que ele
Já tá, não está compartilhado. Compartilhe não de novo. tá. Então eu vou compartilhar de novo. É reconhecimento de imagem e de voz. Fala mal dos mineiros não, hein? Pronto. Não sou mineiro não, mas me sinto. Compartilhei novamente? Sim. Ok. Bom, então voltando, né, a gente entra numa camada estratégica, que é onde tem a estratégia de manufatura, né, de operações, que alimenta também esse sistema de gestão de desempenho, e que depois entra numa camada tática, né, que é onde está aí o meu trabalho, né, na gestão de tecnologia, né, e mais especificamente na seleção de tecnologias, e isso alimenta, né, propicia aí um investimento, né, de longo prazo, né, a formação de um plano de investimento de longo prazo. E aí depois se desdobra numa camada operacional, né, para aquisição e implementação da tecnologia, que por sua vez vai gerar as capacidades, né, as capabilities para a empresa, e que por sua vez gera a vantagem competitiva para retornar para o cliente, né, na forma de atender esse cliente. Então é só para contextualizar o trabalho, né? Aqui eu cito algumas teorias, algumas ciências, né, que estão envolvidas aí nesse trabalho, né, alguns domínios de conhecimento. Então, especificamente, do meu tema, ele está aí Agora voltou. Não sei se Voltou? aconteceu para alguém. Agora voltou. Aconteceu para mim, professor. Só porque, assim... Agora voltou, né, até na questão de poder te dar um feedback depois, né? Eu preciso estar lendo, né? É estranho, professor. Nós vamos seguindo aí. Qualquer coisa eu já vejo um plano B aqui. Ver se ele não falha mais. Tá bem. Bom, aí eu citei algumas teorias, né, algumas ciências envolvidas, mais especificamente do meu trabalho. Está mais relacionado à ciência, né, de decision, science decision, né, de ciência de decisões, né, de análise de decisão, e no corpo de conhecimento de roadmap, né, de technology roadmapping. Então esse é o foco do meu trabalho. E numa perspectiva de negócio, né, o extracting case, né, da minha design science research, ele foi feito na Nissan, né, na Renault Nissan, falei Nissan, mas na Renault, né? Então eu estava na área de engenharia de processos e percebi essa lacuna, né, essa falta de um procedimento específico para a seleção de tecnologias de processo, né? E aí mais específico aí no contexto da transformação digital, né, de indústria 4.0, que era a área que eu estava trabalhando. Então eu localizei alguns outros documentos relacionados ao meu trabalho, que eu cito alguns aí, né, que são documentos da empresa, mas especificamente sobre esse interesse do meu tema de seleção de tecnologias, eu não encontrei nenhum documento estruturado para isso, né. Então eu estou entendendo que isso aí para mim foi um gap de pesquisa, né, no qual eu quero me debruçar para justamente propor, e aí entra um pouco aí da abordagem, né, e depois do objetivo, que é propor um procedimento para isso. Eu vou detalhar um pouco melhor. Então, eu estou usando uma abordagem para a realização da revisão sistemática baseada no trabalho da Heather, né, até que o professor Fernando também é um dos autores, né, desse trabalho. Eu fiz umas mudanças sutis, né, porque o trabalho original ele tinha como foco a realização de uma análise quantitativa, né, qualitativa e quantitativa, né, mas também se fundamenta muito na bibliometria, né, e o meu foco, por outro lado, foi uma análise mais qualitativa, né, então eu fiz essa adaptação aí mais sutil aí, mas para trabalhar com essa abordagem, né. Então, basicamente, ela tem 6 etapas. A primeira é a definição do problema e dos objetivos, né? A segunda é a realização do scoping study, e aí no final dela a gente chega num scoping paper ali, né, num paper set, que seria um grupo de controle para ser estudado, né, e desenvolver a partir dele os termos de busca, né, e encontrar os documentos desejados, né, a amostra de documentos desejada, né. Então, para isso, a gente parte para a etapa 3 aí de fazer uma estratégia de busca, e aí forma os resultados iniciais dessa busca que precisam ser analisados, né? Então, a etapa 4 é justamente essa análise mais aprofundada, né? Desse primeiro resultado obtido, para formar um paper set final aí, né? Um review portfólio que eu estou chamando, né? Que seria a amostra final de papers que a gente faz a análise, né? Então, eu segui dessa forma, né? Fiz a análise qualitativa dessa amostra e depois sintetizei também essa análise. Eu vou explicar isso melhor mais à frente. E aí, com isso tudo, né, após essa análise e essa síntese,
é possível fazer a proposta da agenda de pesquisa, que é o maior objetivo de hoje aqui, né? Então, o problema, né, assim, que eu estou declarando, né, é a falta de um procedimento, né, estruturado e consolidado para suportar gestores e especialistas a fazerem, né, a tomarem decisões racionais, objetivas, transparentes, né, no que diz respeito à seleção de tecnologia de manufatura, e influenciada aí por esse contexto aí de transformação digital. Então, o objetivo, né, que eu quero chegar é a proposta de um modelo que ele tenha como capacidade de solucionar duas problemáticas, né? Uma que está muito ligada a ciências de decisão, né, a análise de decisão. Uma é identificar tecnologias específicas, né, para resolver problemas específicos, sejam eles quaisquer, né? Estou dando como exemplo aqui melhorar a qualidade, ou aumentar a produtividade, ou reduzir custos, né? Então, geralmente os gestores eles têm algum problema mais imediato para resolver, né? E aí tem que selecionar tecnologias para resolver esse problema específico. Ou um segundo objetivo, que seria um objetivo mais nobre, aí, vamos chamar assim, né? Que seria suportar a criação de um roadmap de tecnologias, né? Que suporte aí um plano de investimento de longo prazo. Então, o primeiro objetivo ele está muito ligado à problemática de escolha, né, na análise de decisão, e o segundo numa problemática de ordenamento, né, de ranqueamento de alternativas. Então, pessoal, eu me baseei na framework, aí, numa teoria gerada há bastante tempo, né, pelo Mike Gregory, da Cambridge, e pelo Robert, agora não lembro o primeiro nome dele, né, o Fal. E aí eu me baseei nesses dois estudos, que eles se complementam, né, um é complementar ao outro, no qual eles geram esse framework aí composto por 5 etapas, né? A primeira etapa de identificação, a segunda de seleção, a terceira aquisição, a quarta de exploração da tecnologia e a quinta de propriedade, aí de propriedade intelectual, né, e dos benefícios gerados por essa tecnologia. E aí, mais especificamente, na segunda etapa, que é a de seleção, o meu trabalho ele segue nessa linha aí do Decision Criteria and Process, né? Então, que é justamente definir os modelos, né, os métodos de decisão das alternativas disponíveis. Então, só para contextualizar aí do ponto de vista teórico. E aí eu formei um scope paper set a partir da minha revisão tradicional, né, de literatura, gerei aí coletei o que eu considerei como mais relevante aí para o segmento do trabalho, né, fundamentei ali alguns índices de fator de impacto, né, dessas revistas. Alguns dos professores estão aqui hoje também, né, para mim é um prazer poder falar também, acho que é bem satisfatório, né, o professor do Gouveia, o professor Deschamps e o próprio professor Pinheiro tem trabalhos, né, que eu considerei relevantes aí para o andamento do meu, né, então estão aí nesse grupo de controle também, e que tem muito a ver aí com o meu trabalho. Bom, fiz aí a definição de alguns temas, né, de alguns eixos temáticos, nos quais eu dividi. O primeiro eixo ele é mais relacionado à técnica em si, né, que é trabalhar com tecnologias de manufatura, indústria 4.0. Então, localizei, né, algumas palavras-chave nos trabalhos que eu estudei, e a partir delas defini ali os meus termos de busca, né. E a segunda e o terceiro eixo, eles são mais relacionados à parte metodológica em si, né? Aqui, desculpa, eu acabei fazendo uma troca aqui, né? São dois eixos metodológicos, né? Onde está ali Axe2, na verdade são 2 eixos, e aí com a mesma analogia aí, né? Gerei os termos de busca a partir das palavras-chave encontradas, e o último, da mesma forma, que ele é um eixo mais contextual, que é o contexto da manufatura. Bom, defini a partir desse scoping, aí fiz essa busca, né, localizei uma imensidão lá, uma enormidade lá de artigos, né, que eu vou resumir ali mais à frente. Então, aplicando todos os filtros, né, de inclusão e exclusão, e o de exclusão eu delimitei aqui, né, que seriam trabalhos que lidem diretamente com o tema aí da seleção de tecnologias, que apresentem algum framework, né, ou método para a seleção dessas tecnologias, e que tem algum caso ilustrativo, né, algum application case ali que demonstre a aplicação desse framework. Então, aqui só resumindo aí no modelo Prisma, né, como que eu cheguei nesse meu paper set ali de 55 artigos, né, então
eu parti da revisão, né, dessas milhares de ocorrências aí, né, desses mais de 5.400 ocorrências aí, né, considerando as 3 bases de dados Scopus, Web of Science e ProQuest. Também fiz uma busca não diretamente nas revistas, mas nos publicadores, né, não sei bem essa palavra, nos publishers, mas não sei bem como é que a gente pode chamar em português, né, que seria Wiley, Taylor & Francis, Emerald, a Elsevier, né. Algumas delas eu não consegui replicar exatamente a minha string de busca devido à limitação da ferramenta, né, de caracteres, de campos e tudo, né, mas o máximo que eu pude eu tentei replicar, e cheguei nesse paper set final de 55 artigos, né. Então usei também no final ali a técnica de snowball, né, de bola de neve, para incluir alguns artigos que eram, né, que constavam nas referências, né, da minha busca inicial. Então me trouxe aí mais 13 artigos, e aí cheguei nesse final aí de 55. Aqui eu deixo um link aqui, que para não ser muito extensivo, até já pensando nos artigos, né, que eu fiz, eu elaborei aqui, deixei numa plataforma aqui web, né, esse meu paper set aqui desses 55 artigos, então está aqui publicado, né, se alguém tiver interesse em consultar depois, tem lá os 55 trabalhos que eu selecionei. E acho que fica uma forma transparente também, né, por ser uma revisão sistemática para o público que for ler, né, os trabalhos e os artigos, poder acessar. Bom, aí entrando mais especificamente na análise e na síntese, né, e aí eu faço aqui um parêntese, né, eu saio aqui um pouquinho da apresentação em si, só para fazer um parêntese, né, que eu entendi do que eu já estudei até então, né, que é importante fazer a análise de conteúdo, claro, né, mas mais importante do que a análise é a síntese que a gente faz a partir dela, né, porque eu entendo que, assim, do ponto de vista científico, né, quando a gente faz uma análise, a gente está simplesmente replicando, né, o que a gente estudou desses autores que foram selecionados. Agora a gente consegue realmente agregar conhecimento novo, estender teoria, né, ou até gerar eventualmente uma nova teoria, né, que não foi o meu caso eu entendo que eu estou estendendo teoria, né, a partir da síntese, né. Então a análise é importante, mas o que vem à frente dela é mais ainda, né. E aí que a gente consegue posicionar a pesquisa, né, com relação ao gap, né, da literatura, e aí formar a agenda de pesquisa. Então, o intuito de ter feito essa análise de conteúdo foi esse, né? Então, compreender as teorias que estão ali por trás, né? Essa amostra, né, de documentos, as estratégias e os métodos de pesquisa que foram utilizados, os resultados atingidos, analisar os cases, né, que foram feitos, as sugestões de pesquisa futura que contém nesses trabalhos também, e aí, como eu falei, definir esses gaps aí e formar a agenda de pesquisa. Então, eu fiz uso aí de uma ferramenta computacional, né, do Atlas TI, que me suportou aí nessa etapa aí de categorização e codificação, né, para fazer a análise de conteúdo. Então, eu defini ali alguns codes, né, de acordo com os objetivos da minha pesquisa, né. Então, aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui, que eu acho que é importante. Então, eu gerei esses codes aí, por exemplo, na primeira categoria, que seria a classificação das tecnologias de manufatura, eu dividi essas categorias nas categorias de Advanced Manufacturing Technology, né, AMT. Na literatura, elas frequentemente são relacionadas mais à terceira revolução industrial, e um segundo code aí que seriam as tecnologias 4.0, né. Uma segunda categoria, que seriam os propósitos, né, de utilização dos métodos, né, que eu identifiquei nos trabalhos, né. Então, por exemplo, eu identifiquei 4 principais propósitos, né. Um que seria para estabelecer pesos ou constantes de escala, né, para os critérios que foram adotados. Uma outra proposta que seria de selecionar alternativas, aí o termo selecionar aqui ele é bem abrangente, né, ele pode ser classificação, ordenação, escolha, né, aí não entro muito nesse detalhe aqui. Pode ser os dois, né, tem método que é utilizado para as duas coisas, né, ele é utilizado para gerar os pesos e também para fazer a seleção, né, e métodos que são simplesmente utilizados para definir quais critérios, né? Para gerar os critérios que vão ser usados como input para algum outro método mais analítico. Uma terceira categoria, que está mais relacionada às abordagens, né, de seleção de tecnologia. Então, essas abordagens elas são mais conceituais, né? Então, a gente pode ter uma abordagem mais estratégica, uma abordagem mais financeira, outra mais analítica, e uma última que seria, vamos dizer, uma soma disso tudo, um modelo mais híbrido, né, que é mais chamado na literatura de integrada, né.
por último, não, desculpa, penúltimo, né, a quarta categoria, que são as dimensões e os critérios de decisão, né, as dimensões nada mais são do que um agrupamento desses critérios de decisão, né. Então, eu defini esses dois codes aí, um que seriam as dimensões e outros critérios propriamente ditos. E, por último, mas não menos importante, os frameworks, né, que foram utilizados em cada trabalho. Então, aí eu chamo aqui de framework, aí pode ser entendido como qualquer método, técnica, algum fluxo stepwise ali, né, passo a passo, qualquer ordenação, né, de pensamento que tenha sido criada para se chegar numa seleção de tecnologia. Então, eu estou denominando framework aqui de uma forma mais aberta, né? E aí são dois tipos, né, que eu estou trabalhando de acordo com os objetivos do meu trabalho, que foram aqueles que eu citei lá na definição do problema, que é selecionar uma tecnologia para um problema específico ou ranquear tecnologias, né, ranquear alternativas, que no caso para suportar um roadmap, né, no qual a gente não quer selecionar apenas uma, né, mas eu quero ordenar diversas tecnologias e posicionar essas tecnologias ao longo do tempo. E aí, assim, eu perdi um tempo maior aqui para explicar bem essa codificação, justamente porque agora eu quero apresentar um pouco mais rápido, né, os resultados dessa análise, né. Então, eu não trouxe aqui os autores de cada identificação de cada análise que eu fiz, né, porque senão ia poluir muito aqui, né, mas vai estar nos meus artigos, né, e está também no primeiro artigo que eu já publiquei, no próximo que eu vou publicar, então acho que vai ficar mais transparente. Mas aqui eu trouxe só para dizer que eu identifiquei para cada code daquele, né, para cada código daquele que eu citei aqui agora, eu identifiquei os resultados da pesquisa que foram feitas para cada autor que mencionou cada código daquele, e o que eu fiz aí, que eu estou chamando dessa síntese, que foi um agrupamento, né? Então não bastava eu fazer uma análise, né? Mas o mais importante era eu sintetizar isso, agrupar, de forma a gerar um conhecimento agregado, né? Que é o que eu acho que importa aqui para a gente do ponto de vista científico, né? Então, aqui, só para dar um exemplo, né, nas tecnologias de Advanced Manufacturing Technology, né, nas AMT, eu identifiquei uma diversidade aqui de tecnologias e agrupei elas por um critério de agrupamento aqui, baseado num autor que eu li, que era um dos autores que estava na revisão sistemática, né, que eu cito aqui também nas referências. Então, eu utilizei esse agrupamento para poder gerar essa síntese, né. Então, espero que tenha ficado claro aí a forma com que eu fiz esse agrupamento, né, essa síntese. E esse mesmo conceito, né, essa mesma analogia, eu uso para todos os codes, né. Então, por exemplo, usei esse mesmo agrupamento, né, até para ficar comparável, né, também para as tecnologias 4.0. Então, só voltando aqui, aqui eu defini as tecnologias de Advanced Manufacturing Technologies para esses grupos e utilizei esses mesmos grupos para definir ou para agrupar, né, as tecnologias 4.0. E aí eu vou passar mais rápido aqui, tá, pessoal? Mas porque é um pouco exaustivo, né? A lista ela ficou bem exaustiva. Então, por exemplo, nas categorias 2 e 3, eu fiz aqui uma forma agregada, né, de mostrar como que eu agrupei esses métodos de decisão, né? Aqui tem métodos multicritério, tem métodos mais estratégicos, uns até mais conhecidos, né? Que é FD, SWOT, FIMEA, o Process Approach, né? Então, tem métodos um pouco mais, o HP, né, que já é um método multicritério, né? Então, tem métodos aqui que misturam a parte estratégica, a parte analítica, né? Então, eu até cito isso aqui, né, nessa terceira coluna ali, o Approach, né? Eu cito ali quais são esses approaches, né? E agrupei elas de acordo com o propósito de utilização. Então, por exemplo, para alguns aqui, né, na coluna da esquerda, eles têm o propósito de seleção, eles foram utilizados com o propósito de seleção de tecnologia, né? Outros aqui com o propósito de definição das constantes de escala ou dos pesos, né? E por aí vai, né? E aí também fiz essa caracterização aqui do approach que cada um deles utilizou. Na categoria 4, ela já está mais relacionada às dimensões, né, e aos critérios de decisão. Então, essa primeira tabela aqui, por ela ser menor aqui, eu trouxe aqui os autores, né, porque aqui permitia isso, né, do ponto de vista visual, né. Então, eu trouxe aqui as dimensões de decisão que eu encontrei no meu paper set, né. Então, elenquei elas aqui. E aqui já é um pouco mais detalhado os critérios de decisão de fato, né. Então, em todos os cases, né, em todos os trabalhos que tinha lá os cases, eu extraí
os critérios de decisão que foram utilizados nesses cases, né? Então, não estava agrupado dessa forma aqui que eu estou trazendo, né? Por estratégia, né? Na dimensão estratégica, dimensão organizacional, dimensão de prazo, né? Não estava dessa forma, né? Eles estavam soltos, alguns sim agrupados, outros não. E aí o trabalho que eu tive, né? E eu acho que é aí que eu gero esse conhecimento novo, né? Que eu trago essa extensão de teoria, que é justamente agregar esses critérios de decisão nessas dimensões. Então, aqui eu estou só apresentando elas, né, no trabalho original. Para cada uma delas eu cito os autores, né, que o autor ou os autores, né, porque algumas delas são citadas por mais de um autor, né, para cada critério de decisão. E aí eu vou comentar um pouco deles mais na agenda de pesquisa. Então, aqui é só uma continuação, né. E por último aí, né, a última categoria, onde eu apresento de fato o que eu considero aí que são os frameworks aí, né? E aí eu fiz um resumo deles, né? Alguns são mais extensos, eles são quebrados em fases e steps ali, né? Em passos, né? Alguns são bem grandes, e aí eu tentei sintetizar para trazer aí o que é o resumo ou o sumo, né? Das principais etapas aí de cada um desse framework, né? E aí apresento aqui também o método de decisão que foi utilizado em cada um deles, né? E o propósito, né? Se o propósito era de selecionar uma alternativa, né, ou a melhor alternativa, ou a alternativa mais adequada para aquele problema, ou se era de ranquear alternativas, né? Então, aqui também tem a continuação, e aí eu vou fazer essa contextualização ali nas conclusões, né? Muitos poucos, né, utilizaram com o propósito de ranquear alternativas, né? Então, por exemplo, tem um aqui que usa o IDMATEL, né, com esse propósito, mas a grande maioria, ou praticamente todos, utilizam para selecionar tecnologias específicas. E aí, pessoal, eu chego aí, né, a partir de, né, após ter feito toda essa análise e essa síntese, né, desse paper set, eu consegui identificar os gaps de literatura, né, os gaps que eu não consegui perceber, ou as falhas, né, não bem as falhas, mas as lacunas, né, de acordo com os meus objetivos, né, com objetivos da pesquisa. Então, eu dividi isso aqui em cinco categorias aqui, que se coincidem com as categorias que eu defini lá no processo de categorização e de codificação, né? E aí eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui, meu cronômetro já está marcando aqui 27 minutos, mas como a gente perdeu uns minutinhos aí antes, né, na questão da projeção da tela, eu vou perder uns minutinhos aqui também, que eu acho que é importante, né, a parte mais relevante aqui do trabalho. Então, com relação aos propósitos aí dos frameworks, né, alguns deles utilizam fases e steps, né, e passo a passo ali para guiar a tomada de decisão. Alguns, eles... Aí, como eu já citei, né, o termo framework ali, né, alguns deles denotam como processo, procedimento ou fluxo, né, uma técnica qualquer que foi utilizada para seleção de tecnologia. Todos eles, né, explicitamente são orientados para resolver apenas um desses dois problemas, né? Então, ou eles são usados para ranquear ou para selecionar uma tecnologia específica. Nenhum deles foi projetado ou foi concebido de uma forma genérica, né, para suportar essas duas problemáticas, né? E é uma coisa que eu penso em fazer, que diferenciaria, né, desses demais, né, que tem um modelo mais genérico. E aí também eu percebi que nenhum deles está consolidado na literatura como um framework, né, de uso mais amplo, né, que foi mais aceito aí na comunidade acadêmica. Então, não tem essa consolidação, eu não percebi. E aí, com relação à segunda categoria, né, eu percebi uma grande diversidade aí de métodos de decisão, né, e eu apontei isso ali agora, né, naquela análise, né, e de abordagens também, e nenhuma dominância, né, nenhuma delas me parece ser dominante como método de decisão. Alguns combinam mais de uma abordagem, né, por exemplo, a estratégica com a analítica, a financeira com a estratégica, né? E aí a gente chama isso aí de métodos integrados, né? Abordagens integradas, que me pareceu bem razoável, pareceu bem interessante no ponto de vista prático, né? Alguns utilizam método multicritério de apoio à decisão, né? Não todos, outros utilizam outras técnicas, né? Alguns deles são únicos, né? Eu estou chamando aqui de single-based, né? Outros são híbridos, né? Por exemplo, usam HP e Prometer dentro de uma mesma metodologia para chegar no resultado final. Outros utilizam, por exemplo, só o HP, né? Então, tem alguns que são únicos, outros são híbridos, né? E outros utilizam essa abordagem, né, que eu comentei agora, de um método mais estratégico para definir critérios de decisão e definir os pesos deles,
com, por exemplo, um método mais analítico para selecionar as tecnologias, né? E aí já vou finalizar, né? A terceira categoria utiliza, né, eu identifiquei ali que alguns utilizam os métodos, né, com diferentes propósitos, né, e também está bem distribuída essa utilização, não tem nenhuma dominância, né, de ter utilização para um propósito específico, né? Isso está bem distribuído. Alguns deles, né, eu digo, né, que essa análise, né, ela propiciou aí a criação de uma base de dados, né, para os cases, né, que eu vier aplicar, né, para os cases ilustrativos da minha Design Science Research. Então, acho que foi bom ter feito isso aí também, que me deu uma boa base aí de métodos, né, que eu posso utilizar. E aí, assim, uma conclusão importante que eu tiro, né, a partir até da disciplina que a gente teve com a Adiel, né, que a utilização de métodos multicritério, ela depende do objetivo, né, do que está sendo proposto, né, e da preferência de decisão, né, da racionalidade de preferência do decisor. Então, a priori, né, um método de multicritério, um método de decisão, ele não deveria ser definido a priori, né, mas em função dessa preferência dos decisores, né. Então, um framework ele deveria suportar esse processo de decisão e não ser específico, ele já não deveria vir específico com a definição do método, né, mas ao contrário, ele ser flexível, né, ele ser genérico o suficiente para permitir essa escolha do método mais apropriado de acordo com cada contexto, né? Então é isso que eu pretendo fazer também no meu trabalho. Essa foi uma conclusão bastante importante que eu tive. E que muitos falham nisso, né? Muitos dos frameworks que eu analisei, dos trabalhos, eles já entram de cara com um método e não explicam o porquê que ele chegou na definição daquele método, né? Isso me pareceu bem relevante. Então, tem poucos trabalhos, né, aí na quarta categoria, né, que trata das tecnologias, né? Poucos trabalham com a seleção de tecnologias da indústria 4.0, né? A grande maioria deles trabalha com a MT, né? O que mostra aí ainda um campo bem fértil aí para trabalhar com novas tecnologias, né? Só 3 deles trabalhavam com tecnologias de 4.0, os outros 52 trabalhavam com a MT. Então, eu considero isso aí como oportunidade de pesquisa também, né? Ainda é um tema bem recente que vem ganhando tração aí, né? E aí, por último, para finalizar, né, a última categoria, né, que está relacionada às dimensões e aos critérios de decisão, eu entendi que eu tenho aí como base já uma boa lista, né, uma lista bem exaustiva aí de critérios de decisão, foram mais de 100 que eu consegui identificar. Não estou vendo nada agora, não sei se tem um slide novo, não estou vendo. Não, é o mesmo slide ainda. Sumiu? Sumiu. Então tá. Eu vou descompartilhar aqui e compartilhar de novo, então. Eu já estou finalizando também, mais um minuto. Bom, eu peço até desculpa já, porque eu não sei se foi, né, uma falha técnica aí, mas para mim estava seguindo aqui normalmente. Mas só para finalizar, então, pessoal, eu entendo que... Bom, tá maximizado agora? Não está, mas manda. Não está, mas manda ver. Tá bom, falta um minuto, então. Então, eu entendo aí que eu tenho uma lista já bem exaustiva, né? Foram mais de 100 critérios de decisão que eu identifiquei, né? Então, para uma aplicação de uma DSR aí, né, ou para as aplicações, eu entendo que eu já tenho uma boa lista inicial, né? Não vou dizer que ela é exaustiva, mas ela é uma boa lista inicial que eu posso fazer a proposta para os decisores, né, para especialistas e gestores, né? E essa lista inicial, ela ser criticada, né, ser avaliada e eventualmente complementada com outros critérios de decisão que sejam contextuais, né, de acordo aí com a necessidade e com a escolha aí de cada empresa, né, ou de cada gestor. Então, acho que é isso, né, assim, eu consegui, a partir dessa análise aí, né, da análise de conteúdo, fazer aí essa lista, que eu acho que já considero bem suficiente, né? E por último aí, para concluir, eu percebi que nenhum dos artigos, né, pelo menos não de uma forma explícita, né, sugerem a utilização do sistema de medição de desempenho, seja ele, por exemplo, um WCM, né, um World Class Manufacturing, como uma base inicial para a definição dos critérios de decisão que vão servir como, assim, que são indicadores, né, do desempenho da manufatura para servir como uma lista inicial de critérios de decisão, que me parece muito razoável, né? Eu partir de uma estratégia de manufatura, de indicadores já
utilizados pela empresa como uma lista inicial de critérios, né? E eu não percebi isso em nenhum dos trabalhos, então também é uma questão que eu pretendo abordar. E aí eu finalizo, né? Finalizo a apresentação, trago aqui as referências que eu utilizei, né, no trabalho, e fico aberto aí aos questionamentos, dúvidas, né? E desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo. Então, Reginaldo, obrigado aí pela apresentação. Obrigado. Então, como eu comentei com vocês no início do seminário, nós vamos pedir, né, daí, a participação inicial dos professores, orientadores aqui, do Gouveia e do Fernando, e depois a gente abre para o público em geral, tá bom? Então, Tá bom. Gouveia, a palavra é tua aí. Bom, obrigado, Reginaldo, aí, pela apresentação. Tenho aqui alguns comentários, né? Assim, vendo a apresentação que me foi possível aí, algumas questões levantar no sentido de indo esclarecer, né, auxiliar aí no desenvolvimento do seu trabalho. Não sei se adianta eu colocar a imagem, acho que não sei se vai aparecer. Ó, tem uma opção ali que tem uns quadradinhos que se você clicar em cima, aparece todo mundo, o mosaico. Tá, mas é que eu vou querer que ele volte nos slides, então é bom deixar assim, tá? Reginaldo, até porque tem no público aí alunos que estão fazendo ou vão fazer revisão sistemática, né? Então, para ajudar esses alunos, esse processo todo que foi lá desde o Scoping Study até você chegar na análise, na síntese, quanto tempo levou? Bom, professor, eu não sei se eu tenho satisfação ou vergonha de dizer isso, mas foram aí uns 8 meses. Tá. Eu fui, assim, eu sou muito detalhista, né, e fui Não fazendo tinha isso de reparado. forma bem iterativa, e foram uns 8 meses. Até acho que chegou um ponto que o Pinheiro já estava, né, me apertando um pouquinho lá, mas eu procurei ser bem cuidadoso aí com isso. Tá. Ou seja, mesmo descontando aí, né, digamos, esse seu viés detalhista e que tenha talvez levado mais tempo do que a média por conta dessa característica sua, né? Também para os alunos verem que o estudo completo, né, não é uma coisa do dia para a noite, ou seja, exige muita dedicação, né? Você volta lá nos slides iniciais para mim, por favor, bem nos primeiros ali, onde você tinha um primeiro desenho. Sim. Eu não sei se eu tinha parado de compartilhar aqui, né? Eu não achei um botão de finalizar o compartilhamento, então eu tive que compartilhar de novo aqui. O senhor quer dizer o da contextualização ou da abordagem da revisão? Vai lá no começo, eu vou dizendo para você passar lá. É o que tinha a figura que você fez, que tinham as grandes etapas ali. Isso, tá, da abordagem da revisão, né? O senhor está vendo? Não, estou vendo o RC só. Ixi, então deixa eu compartilhar novamente, que eu acabei de compartilhar aqui. Agora, são as adversidades aí da pandemia. Já sobe, um anterior a esse ainda. Ah, ok. O anterior a esse, está aparecendo. Esse aí. Por exemplo, ali, okay. O teu problema está então eu vi ali o nível mais ligado ao mercado, daí o nível estratégico, né? Daí esse nível mais tático. Por que você está chamando do nível tático como estratégia digital? Só para ver se eu entendi, porque na verdade eu estou entendendo, professor, que no nível estratégico, tá, vou começar pelo estratégico, a gente desenha, né, nós empresas, né, ela desenha a estratégia corporativa, né, mais ampla, né, e aí a partir dela desenvolve uma estratégia de manufatura, né, uma estratégia de operações e dentro dela uma estratégia de manufatura, e aí eu entendo que num nível tático já, né, e aí não sei explicar bem para o senhor por que eu estou chamando de tático, né, mas é que eu entendo que ele não está mais no estratégico, né? Ou seja, a partir da estratégia de manufatura, eu desço para um próximo nível gerencial, né?
de gestão, e aí dentro desse novo nível de gestão estaria a gestão de tecnologia. Tá, mas e por que você chamou de estratégia digital nesse nível? Ah, tá, não, então, aqui, desculpa, acho que eu não expliquei bem, tá? Aqui não sou eu que estou chamando, né? É o documento, aqui é a partir de uma análise documental que eu fiz na Renault, eles têm um documento lá que chama Digital Strategy, né? Que define a estratégia de tecnologias digitais do grupo. Então, Ok, aqui não é uma... que Aqui não é nesse uma... Não nível é... que se definem as estratégias digitais, mas não significa que nesse nível é um nível de estratégia que seja... É porque ali eu não sabia se você estava colocando como sinônimo, né? Existem eu acabei não explicando bem. alguns estudiosos aí de gestão de tecnologia que colocam a gestão e a seleção de tecnologia num nível mais estratégico, né? Mas eu concordo com você, até no meu trabalho lá, né, muito tempo atrás, a seleção de tecnologias para a manufatura estava subordinada aí à estratégia de manufatura, né? Era decorrência da estratégia de manufatura e não só o meu trabalho, né? Outros autores também viam dessa forma. Eu só, então, se você for a partir da estratégia de operações definir tecnologias para implementar aquilo, para fazer aquilo acontecer, eu concordo que está no nível abaixo. Agora, se for a estratégia tecnológica da empresa, né, acho que o Edson mesmo pode depois falar sobre isso, talvez fosse num nível mais acima. Tá, tudo bem. Aí para dar uma pensada, tá? Acho que esse é um ponto bem suscita bastante discussão, né? E você, nessa tua revisão, nessa tua busca, você chegou a... O que não tem? O que falta, né? Porque uma coisa é porque você está estudando isso também no contexto da indústria 4.0. Você até citou que boa parte dos trabalhos ainda se referem à AMT e não indústria 4.0, o que tem a ver, né, com o tempo que se usou o termo AMT ou o tempo que foi a terceira revolução industrial, digamos, sendo a realidade, né, versus o tempo da quarta revolução industrial sendo a realidade. Então, historicamente, se tem muito mais de AMT do que indústria 4.0, né? Mas no meio de tantos trabalhos existentes, né, qual é o gap que você quer dar a tua contribuição na extensão da teoria? Então, Esse estudo realmente é um tema bastante estudado, né? É por causa da indústria 4.0 que vai ter alguma mudança? O que demanda hoje um novo estudo para seleção de tecnologia para manufatura? Assim, para mim uma coisa que chamou muita atenção, professor, como eu comentei ali nas conclusões, né, é o fato de todos eles já virem com uma definição de um método a priori, né? E quando a gente, né, eu estudei na última disciplina lá com o professor Adiel, né, e ele até cita lá o framework, né, a proposta de um framework que ele sugere justamente para a seleção de um método de decisão, né, no caso lá para métodos multicritério, né, mais específico para método multicritério, mas eu também não quero me prender a métodos multicritério, né? Ou seja, eu entendo que a minha contribuição seria ter um procedimento genérico o suficiente que consiga trabalhar com os dois objetivos, e aí nenhum deles também trabalha de forma genérica, né, de selecionar tecnologias ou ranquear tecnologias, né? Eu entendo que isso pode fazer parte, né, para as empresas de uma análise mais genérica, né? Ele ter esse procedimento para utilizar com esses dois objetivos e que também seja um método, né, um procedimento genérico também o suficiente para permitir ao decisor escolher o método de decisão mais apropriado, conforme o contexto e a preferência de decisão dele, e não já entrar com um método a priori, né? Então, eu entendo que seria a grande contribuição seria nessa linha. Tá, desce lá, vai descendo lá para aquele de Research Agenda Proposition lá, porque eu também tenho que cuidar para não ocupar todos os 30 minutos aí, né? Nós dois, aliás, temos que cuidar para que o Fernando e os colegas possam também fazer um comentário, né? Achei interessante essa questão aí que você tinha falado do método, né? De fato, dependendo do problema e dependendo da racionalidade
e preferência do decisor, existem, né, conjuntos de métodos mais apropriados, né? Isso a gente viu no semestre passado, lá, o trimestre passado. E, claro, você pode ter um pacote, alguma coisa mais empacotada, que já propõe uma coisa que vai funcionar, né? E você, então, força que seja aquele caminho, né? Aqueles passos, né? Você até falou ali no framework, nos propósitos de framework, lá, o segundo ali, né? O termo framework denota processo, procedimento ou fluxo, né? Então, pensando nessa questão procedural, você pode até empacotar e dar uma solução. Não que seja a única ou a melhor, né? Mas você está propondo, talvez, uma coisa mais ampla e não só MCDA ou MCDM, mas também outras alternativas de métodos de decisão que existem, né? Exatamente. Eu entendi isso aí. Agora, você falou da tua análise, da tua síntese, quando você estava mostrando esse slide, você está aqui, proposição de uma agenda de pesquisa. E daí, propósito dos frameworks. Os frameworks geralmente contêm fases e passos para guiar o analista e decisores no processo de seleção de tecnologia. Isso é uma síntese que você fez do que você viu, e não... Sim, tem razão. Essa não é uma nova proposta, é uma conclusão do que eu estudei, de fato. Então, aqui ficou um pouquinho misturado, de fato. Então, o termo framework denota tal, né? Todos os frameworks são orientados a um dos dois problemas, quer dizer, aí você está sintetizando. E eu estava olhando, sim, você tem razão. Onde é que está a agenda de pesquisa? Dado isso, então existe uma oportunidade de pesquisa, né? Como você falou lá, todos ali normalmente propõem um método, mas como os métodos, né, dependem disso, daquilo, então aqui é um gap de pesquisa. Né? Sim, não, tem razão. Eu acho que eu misturei um pouquinho aí, eu misturei algumas conclusões com alguns gaps, né, com algumas análises de gap, né, acho que... E isso, veja bem, eu estou falando porque não é, claro, né, se você está apresentando para a gente, imagina, assim, seja para quem for, né, e um dia para a tua banca, tem que estar claro, mas assim, nesse momento, o feedback é para que isso fique o mais claro possível para você, né? O que de fato, do estudo que você fez, que levou 8 meses, você encontrou, né? Você analisou, você categorizou, né? Na análise ali, daí você sintetizou, encontrou aquilo, e a partir disso, você então faz um desenho, né? Talvez até figuras aí, diagrama, né? Que nem Euler vem lá, assim, você colocar pontos de intersecção por temas e mostrando os gaps, né? Seria uma boa, porque isso tem que estar muito claro para você, né? Qual que é o gap, né? Que é justamente onde você vai posicionar o teu trabalho, tá? E daí, encerro, né? Já são 16h50 aqui, com uma questão que talvez seja melhor você responder no final, né? Para não tirar o tempo dos outros aí, mas será que é possível ter um framework de uso o mais amplo possível, né? São tantas as características dos processos produtivos, dos tipos de processo, né? Dos tipos de produto versus mercado, do tipo de método de análise de decisão, dos recursos, né? De empresa maior e empresa menor, o quanto que tecnicamente a empresa dispõe de alguns conhecimentos ou não, né? Será que é possível a gente chegar nisso? Ou será que não é possível e é por isso que as coisas são tão focadinhas, né? E você vai pegando aquela que atende ao teu problema, né? Então, acho melhor a gente discutir isso depois para poder seguir com os outros colegas, né? Mas fica essa pergunta aí como provocação, tá bem? Tá certo. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, né? Detalhado e de boa qualidade, como a gente esperava em um trabalho teu, tá bom? Obrigado. Obrigado, então, Sérgio, você pediu minha intervenção, eu vou fazer rapidinho antes do Fernando falar aqui. Beleza. Quando falou de digital strategy ali, isso é um tema que vai cortar todas as funções. Então, o que acontece? Ou você trabalha isso como área de decisão dentro da estratégia de manufatura, né? Ou você faz um recorte no nível mais estratégico, cortando todas as áreas. Então, eu acho que as duas formas existem dentro de uma
de uma empresa. E o Digital Strategy mostra o processo de transformação digital dessas empresas, tá? Agora, o que o Reginaldo está querendo fazer é focar, né, no processo, na área de decisão, né, dentro da estratégia de manufatura, como você fez na tua tese. Então, acho que a tese dele está apropriado, só que o termo Digital Strategy, concordo contigo que não cabe ali naquele nível tático, ele está num nível mais estratégico, no mesmo nível, talvez, das estratégias funcionais ou acima. Tá? Então, e aí, assim, tá partindo do pressuposto, né, o que é muito razoável, né, que vai ser né, no momento que nós estamos, 2021, que a tua seleção vai partir desse pressuposto que vai ter que existe ou que precisa ser formulada uma estratégia digital, né, que vai se trabalhar com isso, né, mas acho que tem que explicar isso, né, por isso que eu quero ouvir você, porque eu inferi isso, mas pela explicação e pela figura, não estava claro que era isso, né? Você tem razão. Outro ponto ali, Sérgio, que você colocou, da Research Agenda, né? O que a gente pode pensar na agenda, né? Definição dos temas, o que se está pesquisando hoje, quais são os trends, os futures directions, né? As tendências e estudos futuros, e gaps. Então, tem que ter as três coisas. E a conclusão são mais lições aprendidas da revisão de literatura. Talvez colocar fora como lições aprendidas, né? Deixar mais como cara de agenda de pesquisa. Mesmo, né? Porque o Reginaldo vai ter que posicionar o trabalho dele dentro da agenda. Certo? Qual que é o gap que ele está estudando? Isso, perfeito. Tem que ficar claro isso daí. Porque senão você não tem ideia da originalidade, da complexidade da contribuição. Então, perfeito. Isso tem que estar mais claro. Concordo contigo, gênero, número e grau. É que quando eu vi ali o Research Agenda Proposition, né, me veio mais assim, que ele estava concluindo a síntese dele para dali encontrar, é o que eu falei, né, de fazer talvez diagramas ali, de temas, né. Agora, claro, se fizer Research Agenda assim, o panorama atual, né, e pontos a trabalhar, né, tudo bem, mas eu esperei que ali fosse outra... Não, mas... Os gaps são os mais importantes, o que você colocou, tem que estar o gap. Né? Para o posicionamento da tese dele, né? Assim, exato, inclusive para fazer o diagrama. Acho que para explicar os gaps, um diagrama seja a solução. E esse exercício aqui, Reginaldo, é justamente porque você está imerso nisso, né? E eu me lembro, eu passei por isso e passo acompanhando o drama dos alunos, né? Você daí, às vezes, sabe, mas precisa de essa provocação para você, não, peraí, então eu vou agora colocar certinho o que é gap, o que está sendo feito, o que tem, né? Tá bem? Como o Piero comentou, né, professor, diferenciar o que é conclusão e o que é gap, né? Beleza, mas vamos lá, Fernandinho na vez. Fernandito, a palavra é tua. Beleza, obrigado, Edson. Obrigado aí, Reginaldo, também pela apresentação, né? Achei bem interessante o trabalho e bem alinhado com algumas coisas que até alguns alunos que eu orientei fizeram e estão fazendo, né? O Cassiano fez uma coisa parecida com isso no mestrado dele, né? A própria Camila está fazendo uma coisa parecida. E depois talvez assim vale a pena você trocar uma ideia com ele se você já não o fez, né? Mas eu queria assim voltar a um ponto ali já pegando um gancho do que o Edson e o Sérgio comentaram com relação a essa questão da estratégia digital, né? E quando eu assim, você estava apresentando e eu estava olhando a tua apresentação, né? Me pareceu que você está tratando, né, de um tema de seleção de tecnologias, assim, querendo organizar um pouco o conhecimento aqui, né? Assim, daquilo que já foi feito, né? Até porque uma das coisas que você percebeu ao fazer a sua revisão sistemática foi que, de fato, não há, ou há muito poucos trabalhos, né, que tratam dessa questão de seleção de tecnologias dentro desse contexto de transformação digital, indústria 4.0. Né? Sim. E, agora,
Eu não sei se esse contexto, né, e aí, né, voltando ao que o Edson Sérgio estava falando, dessa questão do posicionamento do termo estratégia digital, se estratégia digital está mais no nível intermediário, está mais no nível de estratégia corporativa e tal, eu não sei se você não precisa explorar de uma maneira mais explícita, né, o fato de que quando uma empresa ela decide adotar tecnologias dentro desse contexto de transformação digital, ela geralmente está querendo mudar fundamentalmente a natureza da competição, né? Então, geralmente é algo que vem, né, e está mais conectado com a estratégia automaticamente, né? Porque senão você vai acabar ficando em coisas que está muito lá naquele teu slide de objetivo, né? Que é qualidade, produtividade, custo, mas isso, sinceramente, é mais do mesmo, né? Para uma tese de doutorado, não sei se é o caminho, né? Talvez a questão relacionada à seleção de tecnologias dentro desse contexto de transformação digital seja um contexto de compatibilizar preocupações que estejam lá na operação, ao mesmo tempo que você está apoiando a concepção da estratégia, né? Eu sei que isso, assim, é o próprio conceito de estratégia de manufatura, mas eu acho que é uma coisa que não é um simples processo de desdobramento, tá? E talvez seja algo que você vai ter que estudar de uma maneira mais aprofundada, no sentido de que a própria tecnologia pode abrir oportunidades para que você, eventualmente, possa explorar novas estratégias, entende? Então, essa foi uma preocupação que eu tive enquanto estava assistindo a tua apresentação e pensando um pouquinho sobre o trabalho. Principalmente quando eu vi ali que, quando você estava falando de seleção de tecnologia, você estava muito focado nessa questão de qualidade, custo, né, eficiência, né, que eu não sei se é o caso dentro desse contexto de transformação digital. Eu entendo que as tecnologias elas podem ser aplicadas para isso, mas eu não sei se você precisaria se limitar apenas a isso, sabe? Eu acho que dá para você, talvez, tentar pensar nisso de um jeito diferente, tá? Não, assim, não sei exatamente como, mas me parece que está faltando alguma coisa aí, tá? Então, assim, só a minha percepção. E ao mesmo tempo que, assim, quando você está colocando ali o teu segundo objetivo, né, dessa ideia do roadmap de longo prazo para investimentos, eu acho que isso é outro problema. Isso é um problema de formação de portfólio, tá? Acho que não é, assim, acho que a seleção de tecnologias eventualmente entra aí, mas é um problema que também já tem soluções clássicas para ele, sabe? E da maneira pela qual você construiu a tua revisão da literatura, você não está capturando os trabalhos que tratam disso, tá? Porque ele não é um problema de seleção, ele é um problema de formação de portfólio, tá? Então, acho que essa é só uma outra observação, uma coisa para você pensar, tá? Tá. Pode falar. Não, nesse sentido aí, professor, eu entendi, né, e aí eu dei a conotação dessa forma, né, que ele estaria dentro de uma problemática de ordenação, ou seja, considerando lá que eu tenho 10 tecnologias possíveis, né, de 4.0, né, vamos supor. Dentro dessas 10, eu quero formar um roadmap, né, um plano de investimento de longo prazo, seja ele de 5 anos, 7 anos, por exemplo, e aí quero dizer, né, ou seja, dado que a capacidade de investimento e de implementação é finita, né, eu vou definir que eu vou implementar a tecnologia 1 no primeiro ano, a tecnologia 2 e a 3 no segundo ano, né? Ou seja, de fato um roadmap, né? Colocar isso ano a ano, né? Num plano de investimento a longo prazo. E aí eu entendi que a técnica de ordenação de alternativas, ela atenderia a esse objetivo, né? Mas não é meramente ordenação, porque você tem dependência entre alternativas, você tem restrição de capacidade, você tem restrição de recurso, né? Então o problema ele assim, ele é mais complexo do que a mera ordenação, sabe? Por isso que o problema de formação de portfólio dentro desse contexto, ele talvez, assim, vale a pena você... E aí eu não sei se vale você jogar isso para dentro ou tentar compatibilizar as duas coisas. Assim, eu tô falando coisas aqui para você pensar, tá? Não, acho que é o momento de você refletir, tá? Uma coisa que eu percebi ali nos teus slides, tá? É que num slide, eu acho que é no slide, se eu não me engano, deixa eu ver aqui
No 9, você fala de 3 eixos. E aí no 11, você fala de 4. Então, aqui que ficou uma falhazinha, eu acabei dando uma última revisada de ontem ou antes de ontem, não sei, e acabei retirando um outro slide que tinha a definição dos 4 eixos, mas são 4 de fato. São 4 eixos. Tá. Aqui que eu acabei juntando aqui, falei. Percebe assim que os teus termos de busca, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles e isso eu não sei se quer dizer, para mim não tem problema isso, eu não sei se isso está claro para você, né? Mas os seus termos de busca, eles são termos que você está tentando buscar, né? Por métodos de seleção, adoção, avaliação, blá blá blá, de tecnologias, né? Isso. Dentro de um contexto de manufatura, produção, né? Exatamente. Então é isso. Então, assim, não é relacionado à transformação digital, né? Não somente, mas também, né? Porque, por exemplo, eu também faço busca por Advanced Manufacturing Technology, né? Que estão mais ligadas à terceira revolução industrial, à robótica tradicional, né? E outras tecnologias lá, os Flexible Manufacturing Systems, né? De forma geral. Que meu único problema, assim, com os teus termos de busca é que eu acho que esse teu primeiro eixo está uma salada, tá? E eu acho que ele está pegando um monte de coisa, né? Não sei se foi por intenção, né? Por construção, né? Isso mesmo, né? Mas eu não sei se haveria necessidade de fazer isso, sabe? Enfim, né? Eu assim, não participei de discussões a respeito disso para poder palpitar de uma maneira mais aprofundada, né? Mas é só o que me aparenta, tá? Então, assim, só para... eu posso ter cometido alguma falha, tá, professor? Algum engano, mas, assim, foi proposital. Todos eles foram bem analisados e exaustivamente eu fiz alguns testes ali, né? Foram propositais. Acho que no final você... o erro que você cometeu, talvez, ele tenha levado você a fazer mais trabalho do que você precisaria, tá? Mas não que você tenha sido menos abrangente do que o necessário, tá? Então, acho que assim, você pecou por excesso de trabalho. Esses 8 meses poderiam ter virado 6 ou 5. Nem me fala. Foram algumas noites aí nisso. E aí uma coisa que, assim, eu acho que é a minha preocupação, acho que essa questão da lacuna é importante, né? Mas o consumo que você vai fazer dessa sua revisão da literatura, sabe? Porque, aparentemente, ali você conseguiu identificar um conjunto de critérios bastante relevantes dentro desse contexto de seleção de tecnologias, né? Você conseguiu identificar os frameworks, e até tem um slide ali que você coloca os passos desse framework e tal. Mas eu acho que agora, né, assim, você vai precisar consumir isso dentro desse contexto de transformação digital, né? Então, eu acho que esse próximo passo, eu não sei se isso está claro para você ou se vocês já conversaram sobre isso, né? Mas talvez aqueles critérios que você tenha encontrado, eles não sejam bons critérios a serem levados em consideração uma vez que você coloque na jogada esse contexto de transformação digital para a seleção de tecnologias, né? Talvez aqueles procedimentos e frameworks, né, eles não sejam adequados para tratar de questões que estejam relacionadas a esse contexto de transformação digital, né? Então, eu acho que você vai precisar fazer uma análise disso, né? E aí eu acho que entra um pouco esse entendimento, né, talvez um pouco mais aprofundado de características e talvez do contexto de seleção, né? Quando você coloca sob essa ótica da transformação digital, tá? Não sei se isso está assim na tua cabeça, né? Mas é uma coisa que quando eu assim, vi a sua apresentação também acabou me chamando a atenção, né? Porque tudo tá assim, acaba estando relacionado a essa forma de escolher, né? Então, assim, esses critérios fazem sentido, né? Continuam fazendo sentido. Acho que é um bom ponto de partida, mas talvez ainda precise de algum tipo de validação para isso, né? Talvez validação muito forte, né? Mas algum tipo de avaliação para isso, né? Da mesma forma que os métodos, né?
Sim. De forma intuitiva, professor, de forma intuitiva, tá? Eu entendo que sim, que eu tenho ali uma lista exaustiva, né? Que, como eu disse, ela não é uma lista definitiva, né? Ela é uma lista inicial para, no contexto, né? De acordo com a estratégia da empresa, como o senhor comentou, de acordo com os recursos, a capacidade de investimento, né? E as prioridades de cada empresa, ela ter ali como uma lista inicial para ela, como uma base de dados para ela consultar ali, mas de acordo com cada contexto, a empresa também adicionar novos critérios. Mas Ou isso até o para mim é de menu, uma né? forma intuitiva. Agora, o senhor tem razão que cabe uma avaliação aqui, né? Se eles são realmente adequados, né? Até assim, isso meio que vai ao encontro daquilo que você estava comentando antes, até que o Sérgio comentou antes, né? De que, nossa, é um negócio que é tão amplo, né? Que os contextos muitas vezes acabam sendo tão diferentes, né? E cada empresa vai definir um certo conjunto de critérios e alguns critérios vão ser mais relevantes ou menos relevantes para aquela empresa. E isso pode, inclusive, evoluir de acordo com o momento pelo qual a empresa está vivendo, né? Então, Sim, o sim. que você eventualmente pode fazer é usar essa lista como uma espécie de menu, né? Então, assim, você apresenta para o cara, olha, né? Tá esses critérios cardápio aqui. Ali. O cardápio. E o teu próprio processo, ele pode também ser isso, né? Você pode tentar entender a natureza do problema de tomada de decisão que, assim, está em jogo, né? Para aquela empresa naquele momento, e você pode configurar esse processo de tomada de decisão de acordo com essas características e com a natureza desse problema, né? Então você meio que compatibiliza isso de uma forma em que você leva em consideração as características do setor de atividade da empresa, do momento que a empresa está vivendo, enfim, né? Daquele contexto em particular. Pode ser interessante isso também, sabe? Sim. Na verdade, até, professor, eu já tenho uma primeira versão do modelo estrutural, né, do modelo conceitual e desse procedimento aí, né, desse modelo procedural que eu estou chamando, né? E eu pretendo apresentar eles assim que a gente, né, agendar com o professor Pinheiro aí a qualificação, né? Então, na verdade, já tem uma versão inicial que eu estou trabalhando e estou fazendo entrevistas aí para poder fazer o refinamento dele, né? Mas pretendo apresentar ele lá na qualificação. Mas assim, o que o Fernando colocou são duas coisas interessantes. Liga com o que o Sérgio fez ali. A explicação do problema poder ajudar a selecionar uma lista prévia de critérios, sabe? E, Fernando, o Reginaldo estava tratando a transformação digital como tecnologias, como recursos. Então, no rol de tecnologias estudadas, tem algumas que são da indústria 4.0 ou tecnologias de transformação digital. Mas não a estratégia, entendeu? O recurso, sim. Então, pode ser que haja necessidade de ter outros requirements sendo analisados para a tomada de decisão. E eu acho que isso é uma boa perguntar para os especialistas, sabe? Sim. Agora, nessa rodada, se alguma coisa relacionada à transformação digital ou à estratégia de digitalização da empresa pode contribuir no sentido de acrescentar algum critério de seleção, tá? Uhum. Porque o recurso está mapeado, mas não os objetivos da estratégia, entendeu? Acho que isso precisa, talvez, assim, deixar bem estabelecido como uma premissa do trabalho, né? Assim, de partida, né? Para daí não ocorrer talvez essa confusão, né? Não, mas eu acho que tem que mapear na hora de... Como o processo de tomada de decisão vai ser construído, isso é uma coisa que tem que... Então, ele vai ser, para cada caso, vai ser um processo diferente. Então, o que ele está procurando é descobrir um meta-framework que eu possa instanciá-lo nas diferentes situações. Mas eu acho que, tem muitos insights aí para a gente discutir, viu, Reginaldo? Sim, sim. Já avançou o pessoal um pouquinho da hora? Eu vou deixar Eu já concluí aqui. Ele está cortando a palavra do Fernando. Já concluí. Se alguém tiver... Eu vou deixar um minuto aqui para alguma pergunta, se alguém queira se manifestar ali. Então, como experiência, eu acho que o primeiro aqui foi interessante. Não sei se o Rafael Paê, que colocou aí a imagem, quer fazer alguma pergunta. Está no mudo, Rafael. Gostaria só de parabenizar, e muito do que foi discutido aqui agregou bastante, e até o assunto que eu estou me aprofundando, né, tem a ver com estratégia digital, com toda essa temática que foi debatida,
Então, eu já fiquei até um pouco preocupado, mas mais para frente, que a discussão provavelmente seja grande, mas parabenizar o Reginaldo, porque foi um trabalho bastante detalhado. Aproveitar esse um minutinho só para dar essa palavra. Rafael, você já se prepara para... Você vai ficar em novembro, aí já vai ter um seminário para você. Mas nós vamos conversar sobre isso aí, tá? Não, eu espero poder fazer antes. Eu espero fazer antes, Pinheiro. Não, para dar os 8 meses aí que o... Não é novembro, não. 8 meses não vai demorar muito para bater os 8. Então, tá bom. Falou, gente. Então, agradecer a presença de todos aí. Como eu falei para vocês, a gente gravou o seminário e depois vai fazer o upload do seminário no canal do YouTube. Tá bom? Então, boa tarde a vocês, bom final de semana, e a gente se encontra no seminário no dia 24 de março. Daí eu confirmo para vocês o tema do próximo seminário. Tá bom? Tá jóia. Tá Professor Sérgio, obrigado, professor Pinheiro, professor Fernando e demais. Um abraço, gente. Boa tarde. Valeu, Reginaldo. Parabéns aí. Até mais. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Tchau. Até.